Se você já concluiu o ensino médio, ou se você já está estudando para concursos há algum tempo, já viu aí nessas palavras que aparecem em sua tela, sujeito, objeto direto, predicado, oração, adjunto adnominal, alguns termos que lhe são familiares, não é mesmo? Pois é. Agora nós estamos chegando no momento do nosso curso em que vamos começar a falar sobre sintaxe. Na aula de hoje, nós vamos começar então o nosso novo programa de língua portuguesa, onde começaremos a falar sobre sintaxe, e nessa aula 1 faremos uma introdução sobre o assunto. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar do nosso canal e curtir o nosso trabalho, não deixe de colocar o joinha aí no vídeo, considere se inscrever no canal e ative as suas notificações para se manter atualizado sobre os nossos novos vídeos, ok? Vamos então começar o nosso assunto. Antes de falarmos propriamente de sintaxe, vamos ver algumas noções preliminares. Consideremos a palavra feijoada. Na fonologia, que é a parte da gramática que estuda os sons das palavras, nós separaríamos a palavra feijoada em sílabas, feijoada. E aí, com essa separação silábica, nós identificaríamos a sílaba tônica, feijoada, é a sílaba A. E aí, nós atestaríamos as seguintes coisas. Feijoada é uma palavra polissílaba, contém 4 sílabas. Ela possui um ditongo na primeira sílaba, fei. Ela possui um hiato entre as sílabas jo e a. Ela é uma palavra paroxítona porque a sua sílaba tônica é a penúltima sílaba. E ela não possui acento gráfico porque ela é uma paroxítona terminada em a. Tudo isso nós estudamos em fonologia, sons das palavras. Depois, a gramática passa para a morfologia, em que a gente começa a estudar a estrutura e a classificação das palavras. E aí não separamos mais a palavra em sílabas, separamos a palavra em elementos estruturais, os morfemas. Então aqui nós temos feixe, que é o radical da palavra, a parte que contém o seu significado, ada, que é um sufixo, e esse o aí seria uma vogal de ligação. E aí, falando da classificação da palavra feijoada, ela é um substantivo derivado da palavra feijão, é um substantivo comum, concreto e é feminino porque é antecedido pelo artigo a feijoada. Então, a gramática vai trazer primeiro o estudo dos sons das palavras, depois o estudo das estruturas e das classificações. Num terceiro momento, nós vamos começar agora a estudar a sintaxe. Na sintaxe, nós estudamos as palavras dentro das frases. Então, olha lá. Feijoada é um prato brasileiro. Nessa frase, eu vou dizer que a palavra feijoada é o sujeito da oração. Já nessa outra frase, eu preparei feijoada. Feijoada já não exerce mais a função de sujeito. Ela é objeto direto. Então, na sintaxe, nós vamos estudar as palavras dentro das frases e vamos classificá-las de acordo com as funções que elas exercem nas orações. Sobre sintaxe e análise sintática, nós podemos pensar o seguinte. Sintaxe é a parte da gramática em que estudamos as palavras associadas nas frases. Então, nós sempre vamos estudar na sintaxe o modo como as palavras se associam, se relacionam, o modo como a gente escolhe as palavras na língua portuguesa para formar as frases e vamos verificar qual a função dessas palavras dentro das frases. Quando fazemos análise sintática, nós podemos examinar a estrutura do discurso, nós podemos classificar as orações e ainda podemos reconhecer as funções sintáticas dos termos das orações. Temos aqui uma frase. A professora ditou um texto aos alunos ontem. Se nós pudéssemos separar essa frase de acordo com os elementos que a formam, a gente teria as seguintes pecinhas. A professora ditou. A professora é quem executa a ação. Ditou é a ação executada pela professora. Ditou o quê? Um texto. Então, o que ela ditou foi um texto. Para quem? Aos alunos. E quando ela fez isso? Ontem.
Então percebam que com essa análise sintática eu examinei a estrutura do discurso. Eu posso classificar essa oração como uma oração afirmativa e declarativa também. E depois eu posso reconhecer as funções dos termos dela. Então olha lá, a professora é quem executou a ação, ditou é a ação executada e etc. Ok? Então, novamente, sintaxe é a parte da gramática dedicada ao estudo das palavras associadas nas frases, e análise sintática é isso que a gente acabou de fazer, analisar os termos que formam as frases. E aí, nós vamos nos deparar inicialmente com três conceitos novos, que são frase, oração e período. Muita gente usa essas três palavras como se fossem a mesma coisa, mas não são. Vamos entender o que significa cada uma delas na gramática. Frase é qualquer enunciado com significado completo. Então a frase ela não se julga por ter muitas palavras ou poucas palavras. Se o enunciado que eu falo, o que eu escrevo, tem significado completo, isso é uma frase. Então quando eu digo a alguém, olá, isso é uma frase. Quando eu escrevo ou digo, todos pela alfabetização, veja que isso aqui é um enunciado que tem significado. Isso aqui também é uma frase. Eles compraram um carro. Isso aqui também é uma frase, pois é um enunciado com significado. Já a oração é uma frase que contenha verbo. Então, olha lá, frase é um enunciado com significado e qualquer frase que contiver um verbo, além de ser uma frase, também é uma oração. Então, olha lá, o pescador jogou a rede. Essa frase possui significado e ela é uma oração porque ela contém o verbo jogar. Choveu muito mês passado. Essa frase é um enunciado com significado e essa frase também é uma oração porque contém o verbo chover. Já o período é a frase constituída de uma ou mais orações. Podemos pensar no período como um conjunto de orações. Então, o período pode ter apenas uma oração, como meus pais viajarão amanhã. Veja que aqui só tem um verbo, portanto, tem apenas uma oração. Mas a frase pode ter duas ou mais orações, e aqui temos um período com duas orações. Eu trabalho de dia e estudo à noite. Então, recapitulando para ficar muito claro para você, frase é qualquer enunciado que tenha significado. Se essa frase contiver um verbo, ela também é uma oração. E as orações são reunidas dentro dos períodos. O período pode ter uma oração apenas ou pode ter mais de uma oração. Sobre a frase, vamos fazer algumas considerações. Frase é qualquer enunciado capaz de transmitir ideias, pensamentos, vontades ou sentimentos a quem ouve ou a quem lê. Por isso que dizemos que a frase é qualquer enunciado que tenha significado completo. Quanto ao sentido, as frases podem ser frases declarativas, em que afirmamos alguma coisa, como no exemplo, Amanda não quer brincar com os amigos. Frases interrogativas, em que fazemos perguntas, você tem medo de cobras? Frases imperativas, que contêm ordens, pedidos, conselhos, etc. Separe o lixo reciclável do lixo orgânico. Frases exclamativas, que indicam surpresa, espanto, admiração. Veja o exemplo. Como estudar português é divertido. Frases optativas são frases que usamos para desejar coisas boas. Tomara que você passe no concurso. E o contrário das optativas são as frases imprecativas, em que rogamos uma maldição ou desejamos uma praga ou algo mal a alguém. Por exemplo, espero que o seu time perca a partida. Então, novamente, quanto ao sentido, as frases podem ser de todos esses tipos: declarativas, interrogativas, imperativas, exclamativas, optativas e imprecativas. Lembrando que as frases são enunciados que têm o significado completo, ok? Uma grande dica sobre as frases é que o que caracteriza os diferentes tipos de frase é a entoação com que lemos a frase. Essa entoação pode ser ascendente para cima ou descendente para baixo. Então, olha lá,
Exercite agora o seu ator ou cantor profissional interior. Veja essa frase declarativa. Olavo esteve aqui. Ela tem uma entoação descendente e termina com ponto final. Novamente, Olavo esteve aqui. Já se eu entoar essa mesma frase com uma entoação ascendente e pontuar com um ponto de interrogação, eu vou ter uma frase interrogativa. Olavo esteve aqui. E se eu usar uma entoação ascendente, exclamando com surpresa ou espanto, eu vou ter aqui uma frase exclamativa. Olavo esteve aqui. Então percebam que é a mesma frase, marcada por pontos de ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, ou seja, por pontuações diferentes, que exigem que eu tenha uma entoação diferente para dar um significado para essas frases. Os diversos tipos de frases, interrogativa, declarativa, exclamativa, imprecativa, etc., também podem conter afirmações ou negações. Então, além dessa classificação que nós vimos, a gente também pode dizer que as frases podem ser ou afirmativas ou negativas. Isso é importante para quando você estiver lendo um texto na prova. Você não pode ler o texto blocado. Tem muita gente que lê o texto sem entoação nenhuma. Na cabeça da pessoa, a leitura fica assim. Os diversos tipos de frases também podem conter uma afirmação ou uma negação, ou seja, podem ser afirmativas ou negativas. Você não vai compreender o texto com clareza. O legal é você começar a exercitar a sua leitura com a entoação correta. Veja bem, eu vou ler novamente esse último parágrafo com uma entoação adequada para compreender o que ele significa. Vamos lá! Os diversos tipos de frases também podem conter uma afirmação ou uma negação, ou seja, podem ser afirmativas ou negativas. Gente, tenha uma coisa em mente. Isso aqui não é um mero detalhe. A entoação faz parte da compreensão das frases, quando eu estiver lendo ou quando eu estiver ouvindo alguém, ok? Muito bem. Agora vamos falar sobre oração, que é a frase formada com o verbo. Oração é a frase que se estrutura em torno de um verbo. A oração pode conter sujeito e predicado ou pode conter apenas o predicado, ou seja, pode ser uma oração sem sujeito. Veja o exemplo. Adalberto escreveu uma carta muito comovente. Aqui podemos ver que essa oração gira em torno do verbo escrever, e aí podemos dividir essa oração em dois grandes termos, o sujeito, que é Adalberto, e o predicado, escreveu uma carta muito comovente. Agora, na oração trovejou bastante na noite passada, nós vemos que é uma oração porque tem o verbo trovejar, porém, trovejar é um verbo impessoal. Ele não possui sujeito. Eu não posso atribuir a ação de trovejar a nenhum ser. Então, esta oração contém apenas o predicado. Trata-se, portanto, de uma oração sem sujeito. Fique tranquilo que a gente vai estudar o sujeito e o predicado nos próximos vídeos. Esse vídeo de hoje é só uma introdução para o que estudaremos na sintaxe. Mas guarde esses conceitos com carinho, porque eles serão utilizados em breve, ok? Vamos prosseguir. Uma dica sobre termos da oração. Na oração, as palavras se relacionam entre si para formar um enunciado com sentido. Então, para eu formar uma oração, as palavras têm que ser colocadas de uma maneira que elas se relacionem harmonicamente entre si para dar sentido ao enunciado, para formar a frase. A oração pode ser dividida em termos ou unidades sintáticas. Lembra que alguns momentos atrás eu dividi uma oração em vários bloquinhos e cada um daqueles bloquinhos tinha uma função, tinha um papel dentro da oração? E esses bloquinhos são os termos ou unidades sintáticas. Cada termo da oração desempenha uma função sintática dentro das orações. Então, olha lá. O belo pássaro alimentou seus filhotes. Isso aqui é uma oração, é uma frase declarativa. Nós podemos separar essa oração em alguns termos. Bom, eu identifico aqui o verbo alimentar. Quem pratica a ação de alimentar é o belo pássaro. E ele alimenta quem?
Os seus filhotes. Legal, dividi aqui em 3 grandes blocos. Aí eu identifico o termo sujeito e o termo predicado. Dentro do sujeito, o belo pássaro, eu vejo que pássaro é a palavra mais importante desse termo. Então eu vou dizer que pássaro é o núcleo do sujeito. E dentro do predicado, a palavra mais importante é o verbo alimentar. Então eu vou dizer que o verbo alimentar é o núcleo do predicado. Aí você me pergunta, mas por que o verbo alimentar é o núcleo do predicado? Porque estamos diante de uma oração, e a oração é formada em torno de um verbo. Tudo bem? Mas também temos o terceiro termo, alimentar quem? Os seus filhotes. Nós vemos que esse termo, seus filhotes, completa o sentido do verbo, por isso que ele é um objeto. E dentro desse objeto, a palavra filhotes é a palavra nuclear. Então, filhotes vai ser o núcleo do objeto. Então, núcleo de um termo é justamente a palavra principal desse termo. Ok? Então, novamente, na oração, nós temos que colocar as palavras de um jeito que elas se relacionam harmonicamente entre si. Nós podemos dividir essas orações em vários termos ou unidades sintáticas de acordo com a função que cada termo exerce dentro da oração. E aí, quando a gente divide a oração em vários termos, começando com sujeito e predicado e analisando cada vez mais, nós vemos que cada termo possui uma palavra nuclear, o núcleo do termo, ou seja, a palavra mais importante daquele termo. Beleza? Fique bem sossegado que nós vamos estudar isso com calma. A aula de hoje é só uma pitada daquilo que veremos em sintaxe. Vamos lá! Uma grande dica, aliás, algumas grandes dicas sobre a análise sintática da oração. Eu sempre aconselho os meus alunos a começarem identificando o verbo. Porque, veja bem, a oração é a frase que contém verbo. Se não tiver verbo, estamos diante apenas de uma palavra, de uma frase nominal. Não temos verbo, não vai ter sujeito, não vai ter predicado, fica bem fácil a análise. Agora, quando a gente começa identificando o verbo, fica mais fácil identificar os demais termos da oração. Veja o exemplo. Diversos profissionais pesquisam novos métodos de ensino. Novamente, diversos profissionais pesquisam novos métodos de ensino. Você consegue identificar o verbo dessa oração? Se você identificou pesquisam como verbo, parabéns! Aqui temos o verbo pesquisar. Legal! Quando você identifica o verbo, também é legal que você coloque a oração em ordem direta. A ordem direta na língua portuguesa, ou seja, a ordem mais natural para que nós possamos compreender e ler a frase, é a seguinte ordem: sujeito, verbo e complementos. Eu comparo a oração em ordem indireta, ou seja, com os termos ali misturados, como uma mesa de escritório toda bagunçada. A gente até consegue achar as coisas, mas dá muito trabalho. Agora, eu comparo a ordem direta com uma mesa organizada, onde a gente consegue encontrar os elementos de uma maneira mais simples e menos trabalhosa. Veja o exemplo. Amanhã terão os alunos uma palestra. Eu até consigo entender essa oração, mas ela está numa ordem indireta, ela não está numa ordem natural, sujeito, verbo e complementos. Então, pegando a dica 1, vamos identificar o verbo dentro dessa oração. Você consegue indicar o verbo aqui para mim? Amanhã terão os alunos uma palestra. Temos o verbo ter, terão. Agora perceba, terão. Terão está na terceira pessoa do plural. O que temos aqui na terceira pessoa do plural, eles ou elas? Temos os alunos. Viu como fica muito mais fácil identificar o sujeito quando eu identifico o verbo? Então, olha lá. Eu já tenho aqui o começo da minha ordem direta. Os alunos terão. Basta agora arrumar os complementos. Os alunos terão o quê? Uma palestra. Quando? Amanhã. Então, essa nossa oração em ordem direta fica assim. Os alunos terão uma palestra amanhã. Viu como fica muito mais arrumadinho e nós conseguimos localizar os elementos com mais facilidade na ordem direta? É uma grande dica para você começar a exercitar. A terceira dica é a seguinte.
Quando você identifica o sujeito da oração, automaticamente você identifica o predicado. Veja nosso exemplo. Os alunos terão uma palestra amanhã. Qual o sujeito? Os alunos. Se eu identifiquei o sujeito, o que sobrou é o predicado. Terão uma palestra amanhã. Fica muito mais fácil começar a nossa análise sintática a partir dessas 3 dicas. Primeiro, identificar o verbo para ver se estamos mesmo diante de uma oração. Depois, tentar colocar essa oração em ordem direta, porque aí fica muito mais fácil localizar os termos com a oração numa ordem mais natural para a nossa compreensão. E, em seguida, identificando o sujeito, automaticamente identificamos o predicado. Claro, a gente vai começar com orações simples, com exercícios mais tranquilos, mas a tendência é que a análise comece a ficar mais complexa. Então, exercite as orações mais simples para ficar aí bem afiado, bem acostumado a fazer análise sintática, e depois você vai fazer exercícios mais complexos, pegar provas anteriores, concursos e vestibulares, e vai mandar muito bem na análise sintática também, ok? Por fim, vamos falar sobre período, que é o conjunto de orações. O período é a frase, ou seja, o período é um enunciado que contém sentido completo, que tem verbo também, só que o período pode conter apenas uma oração ou pode conter mais orações. Quando o período é formado de uma oração só, ele é chamado de período simples. Olha o exemplo. A abelha picou o menino. Eu vejo que isso aqui é uma oração, porque tem o verbo picar, mas tem apenas uma oração. Então, isso aqui é um período simples. E no período simples, nós chamamos a oração de oração absoluta. Já o período composto é formado de mais de uma oração. Então, tem 2 ou mais orações, trata-se de período composto. Veja o exemplo. Os meus amigos organizaram uma campanha e todos os vizinhos doaram roupas e alimentos. Temos aqui um período composto. Eu comparo o período simples e o período composto ao avião de papel e ao avião comercial. O avião de papel é formado de apenas um material, papel no caso. Já um avião comercial, ele é formado de várias pecinhas, ele é mais complexo, embora ambos se destinem a voar, né? O voo do avião de papel é um voo mais simples. O voo do avião composto por várias peças já é um voo mais complexo, mais arrojado, ok? Mesma coisa aqui quando falamos de período simples, com uma oração apenas, e período composto, com mais de uma oração. E aí uma grande dica aqui sobre período simples e período composto. A quantidade de núcleos verbais indica a quantidade de orações. Denilson, eu já ouvi falar que a quantidade de verbos indica a quantidade de orações. Eu não concordo muito com essa afirmação pelo motivo que vamos ver a seguir. Então, olha lá. Os navegantes avistaram uma imensa cadeia de montanhas. Isso aqui é uma frase, porque tem sentido completo. Vamos tentar identificar o verbo? Os navegantes avistaram uma imensa cadeia de montanhas. Avistar é o verbo. Beleza, achei aqui um núcleo verbal. Se eu tenho apenas um núcleo verbal, eu estou diante de um período simples e essa oração é chamada de oração absoluta. Veja o próximo exemplo. As visitas irão chegar mais cedo para o almoço. Vou ler de novo. As visitas irão chegar mais cedo para o almoço. Nós temos 2 verbos aqui, o verbo ir e o verbo chegar. Porém, esses verbos formam uma locução verbal. Nós temos aqui o futuro do presente formado pela locução verbal, com o verbo auxiliar ir e com o verbo principal chegar no infinitivo. Se você não lembra o que é uma locução verbal, volte lá no nosso vídeo de verbos, que lá a gente fala sobre essa teoria verbal, ok? Então aqui eu não tenho, apesar de ter 2 verbos, eu não tenho 2 orações, porque eu tenho apenas um núcleo verbal, formado pela locução verbal irão chegar. Aqui eu também tenho apenas um núcleo verbal e continuo diante de um período simples, oração absoluta. Ok? E aí vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Eles tinham explicado por que discutiram durante o jogo. Novamente, eles tinham explicado por que discutiram durante o jogo.
Aqui eu tenho 3 verbos. Eu tenho o verbo ter, tenho o verbo explicar e tenho o verbo discutir. Beleza? Significa que eu tenho quantas orações? Eu tenho 3 verbos. Mas, tenho certeza que você já se ligou aqui, tinham explicado vai contar com apenas um núcleo verbal, porque é uma locução verbal. Na verdade, isso aqui é o pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Se você não lembra disso, volte lá no capítulo de verbos, volte lá no vídeo de verbos e dê uma estudadinha, porque verbo é muito importante para análise sintática. Eu até te falei isso no vídeo. Se você não assistiu o vídeo, conselho de professor, vai lá e estude verbos antes de começar a análise sintática, ok? Então, novamente, tinham explicado é um núcleo verbal. E discutiram, que é o pretérito perfeito do indicativo do verbo discutir, é outro núcleo verbal. Temos aqui 2 orações. E por que temos 2 orações? Porque temos 2 núcleos verbais. Por isso que eu falei, muita gente afirma a quantidade de verbos indica a quantidade de orações. Não concordo. Para mim, a quantidade de núcleos verbais é que indica a quantidade de orações, porque nós podemos ter tempos compostos e locuções verbais. Ok? Exercite esse conhecimento para não fazer besteira na hora de responder a uma questão no concurso ou na prova, tá bom? E aí chegamos à grande pergunta para finalizar a nossa discussão de hoje. Para que nós fazemos análise sintática? É só para ficar usando nomes bonitos? Sujeito, objeto direto, verbo transitivo, verbo intransitivo. Será que é para isso que nós temos que aprender a fazer análise sintática? Bem, já digo para você que não serve para isso a análise sintática, tá bom? O professor Garcia, ele afirmou o seguinte: a análise sintática, praticada como um meio e não como um fim, ajuda o estudante a melhorar sensivelmente a organização da sua frase. Esse parágrafo aqui foi escrito pelo grande Otton Moacir Garcia, que foi um estudioso da comunicação em prosa moderna, inclusive tem um livro com esse título, Comunicação em Prosa Moderna, está aqui a referência se você quiser adquirir esse livro futuramente. E olha, conselho de professor, esse livro faz toda a diferença para quem quer entender como utilizar a gramática de uma maneira mais prática, mais aliada à realidade. Porque eu sei que muitos alunos ficam assim: ah, eu fico decorando esse monte de coisa da gramática, mas eu vou usar para quê? Né? Então, olha lá. Dessa afirmação do professor Otton, a gente pode ver o seguinte. Ele diz que a análise sintática ajuda o estudante a melhorar a organização da sua frase. Se nós, como estudantes de português, organizarmos melhor as frases que nós escrevemos, ou se nós entendermos melhor a estrutura das frases que lemos, vão acontecer 2 coisas muito interessantes. Primeiro, a gente vai compreender melhor as frases, tanto as frases que nós lermos, quanto as frases que nós ouvirmos num discurso, numa piada, numa notícia na televisão, etc. Se a gente entende melhor as frases, nós temos uma capacidade muito melhor de mandar bem, por exemplo, nas questões de interpretação de texto, porque nós entendemos melhor aquilo que lemos. Beleza? Outra coisa que acontece como a nossa frase fica mais organizada, isso ajuda que nós formemos frases melhor elaboradas. Então, nós podemos aprender a escrever e a falar de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais estruturada. E isso vai ajudar a gente em quê? A fazer melhores redações, a produzir textos mais claros, né? A ter conversas mais inteligíveis, ou seja, vai melhorar todas as nossas capacidades de comunicação, tanto a comunicação falada, oral, quanto a comunicação escrita. Então, resumindo, para que nós fazemos análise sintática? Para entender melhor os textos, e isso vai ter um grande peso lá na interpretação de texto, e para escrever melhor, e isso vai ter um impacto também nas nossas redações. Será que é interessante, então, estudar análise sintática para o concurso? Sim, não só para responder as questões de análise sintática propriamente, mas também para aplicar a análise sintática na interpretação de texto e na produção de redações. Ok? E aí, terminando essa nossa aula de introdução, vamos fazer um resumo de tudo que foi visto e depois vamos tomar aquele belo café, suco, água, enfim.
a bebida da sua escolha, mas o resumo, faça comigo para fortalecer tudo que foi estudado aí na sua cabecinha. Então vamos lá. Sintaxe é a parte da gramática que estuda as palavras associadas nas frases. Frase é qualquer enunciado que possua significado. Se a frase contiver um verbo, ou seja, se a frase contiver o predicado, ela também é uma oração. E as orações são reunidas dentro dos períodos. Os períodos podem possuir apenas uma ou mais de uma oração. Quando o período possui apenas uma oração, ele é chamado de período simples e a sua oração é chamada de oração absoluta. Quando o período é formado de mais uma oração, estamos diante de um período composto. E lembrando, como que nós verificamos a quantidade de orações? Com base na quantidade de núcleos verbais. Tudo bem? Respire fundo, a aula acabou. Sobrevivemos à introdução de sintaxe e vamos entrar agora numa parte da gramática muito rica em detalhes, um pouco mais complexa que a morfologia. Vamos estudar tudo que a gente viu em morfologia de novo, só que de uma maneira diferente agora. Então, no próximo vídeo, nós estudaremos a análise sintática do período simples e nós falaremos sobre sujeito. Então, não deixe, de acompanhar os nossos vídeos, curta o nosso canal, fortaleça aí o nosso trabalho, se inscreva e ative as notificações para receber as atualizações, as novas aulas, conforme elas forem sendo postadas no canal, ok? Então, forte abraço, bons estudos e tchau, tchau!